Olá, obrigado pela sua participação neste webinar. Chamo-me Bento Cavadas e, em conjunto com os outros dois autores do Manual ADN 7, o Bruno Sousa e o Nuno Ribeiro, iremos dinamizar este webinar dedicado ao desenvolvimento de competências e diferenciação pedagógica. O webinar será organizado em três partes. Na primeira parte, irei apresentar uma proposta de trabalho interdisciplinar. Na segunda, o Bruno irá apresentar uma atividade sobre igualdade de género. E na terceira e última parte, o Nuno irá apresentar uma atividade prática sobre fossilização. A atividade que irei apresentar designa-se Sismos e Construções Humanas e permite, na nossa opinião, ser utilizada para explorar diferentes aprendizagens essenciais, como, por exemplo, distinguir hipocentro de epicentro e também a intensidade de magnitude sísmica, distinguir a escala de Richter da escala macrosísmica europeia e a última parte da atividade pode ser utilizada para discutir com os alunos medidas de proteção de bens e de pessoas antes, durante e após um sismo, assim como explorar a importância da ciência e tecnologia na previsão sísmica. Esta proposta de trabalho encontra-se nas páginas 22 e 23 do segundo volume do Manual ADN 7. Inicia-se com uma contextualização relacionada com o sismo de 1755 e das suas consequências, e também com uma breve referência ao significado de gaiola pombalina. Depois apresentamos a lista de materiais e, de seguida, os alunos são convidados a realizarem um primeiro procedimento no qual têm de construir um cubo simples e um cubo que respeita as normas de construção da gaiola pombalina, de modo a aferirem quais são os efeitos de um sismo sobre essas duas construções. Depois sugerimos algumas indicações aos alunos para registarem aquilo que observaram e também apresentamos algumas questões que os alunos devem tentar solucionar em conjunto e, idealmente, em grupo. Posteriormente, e se houver tempo ainda na aula, sugerimos que os alunos realizem mais duas atividades práticas laboratoriais de investigação, no qual terão de construir diferentes edifícios para observarem também as consequências de um sismo sobre os mesmos. Por fim, a nossa proposta é que os alunos, no momento de comunicação, partilhem uns com os outros e também com o professor aquilo que observaram e aquilo que descobriram sobre as diferentes atividades práticas laboratoriais que realizaram. Como se trata de uma atividade com forte pendor interdisciplinar, vou referir aqui alguns aspectos presentes no articulado do Decreto-Lei 55/2018, como, por exemplo, a importância da valorização da gestão e lecionação interdisciplinar e articulada do currículo, através da realização, por exemplo, de projetos, pequenos projetos comuns, entre professores de diferentes disciplinas. Este Decreto-Lei também preconiza que os professores possam realizar atividades de planificação em conjunto e de implementação de atividades na mesma sala de aula para os mesmos alunos. E, para além disso, estas atividades, no contexto desta lógica interdisciplinar, também poderão ser avaliadas em conjunto por professores de diferentes disciplinas. Nesta lógica de trabalho interdisciplinar, e para mostrarmos melhor o modo como esta proposta de trabalho pode ser explorada por dois professores em simultâneo, neste caso um de ciência e um de matemática, convidámos um professor de matemática, o professor Nelson Mestrinho, para nos ajudar na dinamização da proposta de trabalho Sismos e Construções Humanas. Ao nível da matemática, sobretudo ao nível da geometria, um aspecto fundamental no ensino básico é o estudo da forma e, neste caso aqui, das formas tridimensionais, aquilo que nós normalmente chamamos de sólido geométrico. E, portanto, com esta atividade é possível explorar, seja a construção através de materiais simples, correntes, formas geométricas, também elas simples e conhecidas, mas explorar um bocadinho mais as formas, os elementos dessas formas, mas acima de tudo, podemos aqui também colocar um elemento novo, que é sobre quais são as consequências das formas, da inclusão de determinadas formas nas construções humanas, nas construções, nomeadamente, de edifícios. De seguida, vamos criar convosco algumas dessas formas, colocá-las sobre uma superfície sísmica e aferir quais são os efeitos de um sismo sobre essas construções. Quanto aos materiais para esta atividade, vamos utilizar materiais bastante simples. Um palito de pequenas dimensões e um palito de dimensões superiores. E também vamos necessitar de gomas, marshmallows. As gomas a utilizar devem ser gomas
moldáveis, bastante moles e não gomas duras, porque essas não irão funcionar para o efeito que pretendemos. Agora, vamos criar duas estruturas. Um cubo simples e um cubo com uma estrutura semelhante à da gaiola pombalina. A estrutura em gaiola vai ser feita a partir de um cubo. Portanto, o que nós temos aqui representado é como se fosse um quadrado, aqui que representa a face de um cubo, mas que está, digamos, que estão aqui incluídas as suas diagonais a reforçar a estrutura. Depois nós vamos ver qual é o efeito que isto tem na construção da estrutura que nós estamos aqui a considerar. Neste cubo reforçado, nós reforçamos apenas a estrutura das paredes laterais. Portanto, como se fosse uma construção, porque é isso que nós queremos simular aqui. Para este momento, a proposta de trabalho, vamos necessitar de uma tina com gelatina. A gelatina vai simular uma superfície sísmica, vai simular um solo sobre o qual vai ocorrer um sismo. Agora vamos colocar as nossas construções sobre a gelatina, o cubo simples Reforçado. e o cubo reforçado com uma estrutura semelhante à da gaiola pombalina. Seguido, o que há a fazer é agitar lateralmente esta gelatina, de modo a simular os efeitos das ondas sísmicas sobre o solo. E a observar com atenção o que vai ocorrer a cada um dos cubos. Agora vamos simular os efeitos de um sismo sobre as construções e para tal vamos agitar a tina de modo a que as ondas sísmicas atravessem a gelatina, que neste caso simula o solo. Vamos observar com atenção os efeitos deste sismo simulado sobre ambas as construções e julgo que é possível observar com clareza que a construção cubo simples deforma-se em várias direções, ao contrário da construção reforçada em conformidade com a estrutura de gaiola pombalina. Este efeito de reforço estrutural que nós aqui na construção destes modelos fizemos utilizando, digamos, traves transversais ao longo das diagonais das faces, neste caso, aquelas que na construção seriam as paredes da edificação, de facto conferem à dita parede um reforço estrutural que corresponde precisamente à propriedade uma propriedade do triângulo. Eu tenho aqui, feito com palhinhas, um triângulo e tenho aqui como contraposição, como contraponto, neste caso, algo semelhante a um retângulo, tem que ser um quadrado. Todos os polígonos com mais de 3 lados têm este problema quando levado para as estruturas, para edificações, para contextos, digamos, práticos, que é esta questão da deformação. Por exemplo, se nós exercermos força aqui em cima, o que vai acontecer é que este quadrado, este retângulo, que vocês estejam a ver aqui, vai se deformar. No caso do triângulo, isso não acontece. O triângulo é a estrutura mais estável. Esta estrutura é completamente rígida. Já esta aqui
é uma estrutura que se defende. E, portanto, vocês viram este efeito no vídeo, enquanto que aqui apenas viram a construção a saltar. Estruturas triangulares são muito utilizadas no reforço de estruturas, sobretudo na arquitetura mais popular. Atualmente existem outras formas tecnologicamente mais evoluídas para reforçar estruturas. Mas, por exemplo, quando foi no século XVIII com a reconstrução da Baixa Pombalina, aquilo que se optou por utilizar foi precisamente o reforço com estruturas com esta geometria. Nesta segunda parte da proposta de trabalho, vamos fazer uma simulação do efeito dos sismos sobre construções da Baixa Pombalina. No primeiro momento, o que é que iremos construir? Vamos construir 3 cubos semelhantes a este, mas conectados entre si. Isso será uma construção. Vamos designá-la por construção A, por exemplo. E vamos fazer uma construção B, em que os 3 cubos, em que aos 3 cubos iremos acrescentar um 4º cubo aqui em cima. Isto irá simular alguns efeitos dos sismos em edifícios com diferentes volumetrias, e esses efeitos serão explicados depois no final da proposta de trabalho. Vamos então construir os cubos. Bom, agora esta estrutura apresenta 1, 2, 3 edifícios contíguos e também a mesma cota, e vamos acrescentar aqui mais um volume. Portanto, o resultado final desta construção são 3 edifícios, sendo que o do meio possui uma cota superior aos que estão ao seu lado. Esta situação pode-se encontrar em várias localidades portuguesas. Aqui eu estou mesmo a terminar uma construção, não tudo parecida à construção que o Guilherme acabou de fazer, mas aqui estamos a seguir a ideia da reconstrução da Baixa Pombalina. Portanto, a reconstrução da Baixa Pombalina foi toda feita com edifícios da mesma altura. Anteriormente, supostamente, haveria edifícios mais altos e edifícios mais baixos, como nós encontramos hoje nas construções mais modernas. Vamos ver o que é que acontece. Exatamente. Quando depois do sismo de 755, onde havia algumas edificações na Baixa Pombalina com esta forma, Sebastião José de Carvalho Melo, mais conhecido por Marquês de Pombal, decretou que na Baixa Pombalina todos os edifícios teriam mais ou menos a mesma cota. Vamos então agitar esta superfície sísmica para observar os efeitos sobre ambas as estruturas. Julgo conseguir observar que esta estrutura sofreu uma deformação superior a esta. Porquê? Porque estes 3 edifícios são muito semelhantes, logo vibram à mesma frequência. No entanto, estes edifícios são diferentes. Temos aqui um edifício mais alto e 2 edifícios mais baixos. Portanto, a frequência de vibração desta estrutura é semelhante nestas 2 secções, mas diferente nesta. O que é que acontece? Quando as ondas sísmicas atingem a estrutura, vão fazer vibrar de modo bastante diferenciado estas 2 secções da que tem mais um volume. E isso vai provocar uma deformação bastante superior a esta estrutura contígua e semelhante à que existe atualmente na Baixa Pombalina.
Nesta terceira parte da proposta de trabalho, vamos simular o que acontece a um edifício da Baixa Pombalina sem a gaiola pombalina e a um edifício da Baixa Pombalina com a estrutura da gaiola pombalina. Vamos colocar estas duas construções aqui na nossa superfície sísmica. Do mesmo modo, vamos agitar e observar o que é que vai acontecer a ambas as construções. Julgo que foi bastante claro que esta construção, sem a gaiola pombalina, deformou-se muito mais do que esta, que possui um reforço estrutural com a estrutura típica da gaiola pombalina. Então, novamente aqui vimos como é que funciona, digamos, os triângulos, de que modo é que os triângulos são usados no reforço das estruturas. Da mesma forma como, no caso, um triângulo ter uma rigidez estrutural que as outras formas poligonais não têm. Aliás, a rigidez estrutural do triângulo é de tal ordem que ainda hoje os edifícios mais antigos da história da humanidade que subsistiram até hoje são as pirâmides. Das 7 maravilhas do mundo antigo, quase todas elas desapareceram por efeito de sismos, precisamente. A única que está de pé é a grande pirâmide de Quéops, que é precisamente uma estrutura tipicamente construída a partir de triângulos. A rigidez estrutural dos triângulos é bastante utilizada no desenho de perfis de pontes feitas pelos engenheiros civis. Várias pontes, normalmente feitas para estruturas feitas a partir de ferro, que unem, por exemplo, duas margens de rios ou de braços de rios, têm estruturas mais ou menos assim semelhantes àquela que nós temos aqui. Normalmente nem têm esta segunda. Normalmente são estruturas que aparecem e com certeza vocês conhecem perfis de pontes que têm este tipo de formato. Então, como podem ver, temos aqui o quadrado dividido em dois triângulos. Também na arquitetura tradicional, por exemplo, nas casas tradicionais do Alentejo, é comum ver-se no exterior, em determinadas zonas, superfícies com alguma inclinação que formam precisamente estruturas triangulares que servem como elementos de suporte estrutural dessas mesmas edificações. A atividade Sismos e Construções Humanas ainda pode ser elaborada da seguinte forma. Ainda em trabalho do grupo, podemos sugerir aos alunos que construam habitações com diferentes materiais, papel, plástico, arame, enfim, diferentes resíduos que podem ir recolhendo de propósito para esta atividade. Aqui sugerimos que coloquem películas transparentes nas habitações que construíram, de modo a que se possa observar o mobiliário do seu interior. Os alunos também devem construir peças de mobiliário, como mesas, estantes, podem colocar copos, talheres, pratos sobre as mesas, para além de outros elementos. Depois da construção estar concluída, o objetivo é colocá-la sobre a superfície sísmica e agitá-la para verificarem quais são os efeitos do sismo sobre a construção e sobre o mobiliário. Sugerimos que os alunos, quando fizerem o movimento, a simulação do sismo, filmem o que acontece à habitação, ao mobiliário, com um smartphone e, idealmente, com a opção de slow motion. Visualizando posteriormente o filme em slow motion, vão poder aferir com maior rigor os elementos que caíram, os que se mantiveram estáveis, isto tendo em conta a violência que imprimiram ao sismo. Concluímos assim a apresentação desta proposta de trabalho. Esperamos que a tenham considerado útil e agora será o Bruno a apresentar a próxima atividade. Obrigado, Bento. Meu nome é Bruno Sousa e estou hoje aqui para falar
sobre as fichas do dossiê do professor que fazem a ligação entre a ciência e alguns dos temas de cidadania e desenvolvimento. Neste caso, hoje em particular, vou falar sobre a igualdade de género, sobre esta ficha que nós temos lá no dossiê, mas vou abordar também os outros temas que estão lá presentes. Esta rúbrica, Ciência e Cidadania, encontra-se na página 243 à página 258 do dossiê do professor. Também se encontra na aula digital, por isso é facilmente consultável. E estas fichas, para mim, são umas das mais interessantes que nós temos no dossiê do professor. Além das fichas de desenvolvimento, das fichas de avaliação, das fichas de promoção de algumas competências do perfil, estas fichas de ciência e cidadania iniciam sempre com um problema científico, com um texto sobre um problema da ciência, e depois fazem as pontes para outros problemas e outras ligações para problemas de sociedade e para os problemas ligados à cidadania e ao desenvolvimento, alguns dos quais nem sempre são muito fáceis de tratar, porque não temos tanto conhecimento e não temos formação nessa área. Então, os 4 temas que nós temos no dossiê do professor, nestas páginas, são a educação ambiental e a sustentabilidade, a igualdade de género, as instituições e a participação democrática e a saúde, promoção de saúde e saúde pública. Se a primeira e a última são mais a ver com as nossas áreas, mais com a matéria do 9º ano, por exemplo, estas duas intermédias são um bocadinho mais dispersas da nossa disciplina, e então nós fizemos isto de forma a que a nossa disciplina, que é Ciências Naturais, se pudesse ligar a projetos de educação, de cidadania e desenvolvimento nestas áreas de uma forma simples. Então vamos primeiro falar um bocadinho sobre a igualdade de género. A igualdade de género, como vocês sabem, teve um grande boom nos últimos anos, é uma discussão que começou a crescer nos Estados Unidos e depois espalhou-se também pelo mundo, e houve até alguma evolução e revolução nessa área. E é um tema que ainda está no nosso dia-a-dia, é uma discussão, e associada a este tema, temos outros temas também muito complexos, como as masculinidades, como a violência doméstica, etc. E por isso isto é um tema sempre muito interessante para se trabalhar e serve de base depois para se poder tratar outros temas que estão anexos e que são importantes para adolescentes que estão em formação e que estão nesta altura a formar valores e atitudes que depois poderão manter para o resto da vida. Então, esta ficha em particular sobre a igualdade de género é uma ficha que tem 3 páginas, algumas das outras têm 4, mas é sempre mais ou menos isto, em que há sempre 2 páginas destas fichas que têm uma parte mais ligada à ciência e que tem uma parte mais de resposta, mais simples, para ser trabalhado individualmente ou em grupo, e depois tem o follow-up, ou seja, atividades extra, que servem mesmo para trabalhar os temas em particular. Então, esta ficha sobre igualdade de género inicia com um texto da história da ciência sobre Inge Lehmann, que, como sabem, descobriu a descontinuidade, que agora tem o nome dela, não é? A descontinuidade de Lehmann, e fala um bocadinho sobre a sua vida, um texto muito curto, também não é nada de muito longo para os alunos não desistirem a meio, não é? Porque nós sabemos que o foco dos alunos, ao fim de muito tempo, pode começar a dispersar-se, se o texto for muito grande. E então explica que ela nasceu na Dinamarca, numa escola progressista, onde havia bastante igualdade de género, e depois, quando se formou, foi para a Inglaterra, para uma sociedade muito masculinizada e muito machista, e as dificuldades que teve. E também fala um bocado das suas descobertas, como é que ela descobriu a descontinuidade de Lehmann, como é que ela fazia a gestão da informação, etc. Então temos aqui, estas primeiras perguntas relativamente a este tema, primeiro perguntas relativamente à ciência,
como é que estudou os sismos, qual é que foi a teoria que ela apresentou. Depois faz aqui um bocadinho de ligação com a história e interesse da sismologia após o final da Segunda Guerra Mundial. E depois então, a partir aqui da 1.4, começamos a dirigir-nos lentamente para esta discussão da igualdade de género e o que sofreu a Inge Lehmann na sua altura. Então, comparar o ambiente de escola e com o encontrado na comunidade científica, que era muito diferente, uma vez que ela estudou numa escola muito mais progressista e avançada nesta área. E depois explica o que a Inge Lehmann quis dizer com não fazes ideia com quantos homens incompetentes eu tive de competir em vão. Então aqui já estamos a pedir que os alunos façam essa transição, que vejam a situação que a Inge Lehmann sofreu, o que é que se passou, vejam também que a ciência nem sempre é um processo simples e é um processo às vezes que tem que lutar e que se tem que impor com o conhecimento e com o tempo, e não é um processo muitas vezes fácil. A seguir, então, ainda nestas duas primeiras folhas, ou seja, nas duas primeiras páginas, onde se faz mais exercícios, apresentamos uma tabela onde temos dois dados. Um dos dados é a percentagem de mulheres com empregos em áreas STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e depois a percentagem de mulheres nos alunos que terminam os cursos universitários ligados a STEM. Ou seja, depois temos aqui algumas diferenças. Temos, por exemplo, aqui Portugal, que temos um número elevado relativo de mulheres em empregos de áreas STEM, e este número é elevado porque estamos a ver todo tipo de ciência, todo tipo, ou seja, temos também aqui as medicinas, temos aqui também as enfermagens e a parte da saúde, porque se fosse só na parte da engenharia, este número seria muito menor, é bastante inferior. E depois temos aqui o número de percentagem de alunos que terminam nessas áreas. O que se vê, por exemplo, Portugal, ao invés de, por exemplo, o Brunei, temos um número bastante elevado, mas estamos a ver um menor número de mulheres a terminar nestas áreas, o que pode indicar que no futuro esta percentagem diminua, ou seja, o futuro pode não ser tão igual como desejava. O Brunei, por exemplo, ao contrário, ou os Emirados Árabes Unidos, têm uma percentagem baixa de mulheres nestas áreas, mas a nível de saída é bastante elevado. Então, estas perguntas são para explicar essas diferenças, para interpretar o gráfico, uma primeira forma para desenvolver essas capacidades e essas competências. E depois, então, outra vez, focamos no problema, a situação em Portugal e o que se poderá fazer para diminuir esta diferença. Então, esta é a parte da interpretação, de ligar os alunos com alguns dos pontos que estão associados a este problema, a esta discussão da igualdade de género, em Portugal, particularmente, agora aqui neste último. E depois, então, a segunda parte da ficha, que são as outras duas páginas, ou neste caso, esta página, tem vários pontos que permitem prolongar o projeto, aumentar o projeto e levá-lo para sítios mais interessantes. Ou seja, a partir daqui estamos a desenvolver apenas e somente o problema, ou seja, neste caso, o tema, que é a igualdade de género. Então, começamos com uma discussão em pequeno grupo sobre algumas afirmações que são podem estar mais ou menos inseridas na sociedade, alguns ditados populares, como dizer, entre marido e mulher ninguém mete a colher, pensar para os alunos discutirem e verem, e nós também podemos monitorizar e podemos ver até que ponto as ideias dos alunos relativamente a esta questão estão mais ou menos desenvolvidas. A seguir a este ponto de discussão, que vamos aumentar aquela discussão e aqueles pontos que fizemos nas fichas anteriores, ou seja, partimos da história da ciência, fomos para um problema ligado à ciência, mas já ligado à sociedade, e agora estamos aqui focado no tema e estamos a fazer os alunos pensar. E então, a seguir, pede-se
para os alunos um investiga, para os alunos investigarem como é que era um dia na vida da avó, quando ela tinha a idade deles, e ver se era igual, se seria diferente, como é que era a escola, como é que era, se tinha as mesmas responsabilidades, se não tinha, o que comia, o artista. Então pede-se que façam a ligação com a família. Se o aluno já não tiver a avó, poderá fazer com uma pessoa mais idosa, conhecida, ou uma tia, alguém que seja mais velho e que consiga responder a esta situação, pode acontecer. Mas a ideia é que os alunos, ou que trabalhem em grupo e que falem com uma avó, por exemplo, 2 a 2 ou 3 a 3, e a ideia aqui é fazer a ligação com a família e ver também que houve alguma evolução relativamente à igualdade de género. Depois, então, temos aqui o discute e investiga, a seguir passamos para o aprende mais. Então aqui damos sempre alguma informação relativamente ao tema. Neste caso, na igualdade de género, temos aqui a explicar que é a COSIG existe, né, que a Comissão para a Igualdade e a Cidadania existe, que é uma entidade importante e que trata não só da igualdade de género e da discriminação, mas também violência doméstica e tráfico de seres humanos. E depois apresentamos o site, que os alunos podem consultar para tirar mais informação, para fazer uma pesquisa, para fazer algo que eles achem importante. E finalmente terminamos com o atua, ou seja, o aluno primeiro discute, depois investiga, depois pode investigar de uma forma mais, aprender mais, a conhecer melhor o tema em geral e finalmente promover a atuação. Neste caso tem falar dos direitos humanos, da Carta dos Direitos Humanos, em que o artigo 2º refere qualquer tipo de discriminação é errado, é uma violação dos direitos humanos, e depois pede que os alunos criem uma campanha de intervenção contra a discriminação e que depois esse cartaz sirva para intervir, ou seja, para chamar a atenção, para ser exposto, para falar todos desta problemática. Então, este problema, iniciamos com um problema ligado à ciência, alargamos para a igualdade de género e terminamos agora aqui, ainda mais alargamos para a discriminação em geral e para o tratamento. Claro que isto pode ser sempre adaptado e podemos pedir à nossa turma só trabalhos sobre este tema, sobre a igualdade de género, ou podemos dar um tema dentro da discriminação a cada grupo ou a cada conjunto de alunos, de forma a que haja uma maior diversidade de temas na turma. As outras fichas seguem mais ou menos esta sequência, são muito interessantes e permitem-nos de uma forma muito simples, fácil e com relativamente pouco trabalho, fazermos a ligação das ciências naturais à cidadania, ao projeto de cidadania da turma e permite desenvolver estas competências nos alunos e promover esta discussão de uma forma sustentada na nossa disciplina e a partir da nossa disciplina. Esta ficha está no dossiê do professor, é a página 247 à página 249, está também na aula digital, como eu já disse, e vai estar também disponível como anexo a este webinar. Espero que tenham gostado. Vou passar a palavra ao meu colega Nuno Ribeiro. Obrigado. Obrigado, Bruno. Bom, e a última atividade que temos para, no fundo, partilhar com vocês neste webinar é uma atividade prática que consta do dossiê do professor, do ADN7, e que parte desta questão, como é que se reconstitui um ser vivo a partir do seu fóssil. E obviamente que está relacionado com a unidade 4, a Terra conta a sua história, mais precisamente o 4.1, os fósseis e a reconstituição da história da Terra, e é uma atividade que foi desenhada para tentar desenvolver ou para abordar várias aprendizagens essenciais. A começar por uma aprendizagem essencial que é específica da unidade 4, explicar o contributo dos fósseis e dos processos de fossilização para a reconstituição da história da vida na Terra, mas também para, de algum modo, abordar duas aprendizagens que são transversais ao 7º ano, uma sendo
construir explicações científicas baseadas em conceitos e evidências científicas, e a outra sendo reconhecer que a ciência é uma atividade humana com objetivos, procedimentos próprios, através de exploração de acontecimentos que documentem a sua natureza. Ou seja, estamos perante uma atividade que vai, de algum modo, tentar atingir estas aprendizagens e, obviamente, que também desenvolver competências de várias áreas de competência do perfil dos alunos, não só raciocínio e resolução de problemas, pensamento crítico e pensamento criativo, vamos já ver como exatamente porquê, desenvolvimento pessoal e autonomia, porque vamos querer que eles trabalhem em grupo e que discutam entre eles a melhor solução para o problema que lhes vamos expor. Desenvolver também a sensibilidade estética e artística, porque aqui também há uma componente estética e, obviamente, o desenvolver competências do saber científico, técnico e tecnológico, porque, estando em ciências, parece-nos natural que assim seja. A atividade que temos para, no fundo, propor aos nossos alunos parte de um paralelismo com aquilo que é feito pelos paleontólogos no seu dia-a-dia, na sua atividade, que é a reconstituição a partir dos restos fossilizados de um ser vivo desse mesmo ser. Por exemplo, neste caso temos aqui este artigo de 2019 que fala sobre uma baleia anfíbia no sentido em que anda em terra e no mar, não no sentido de não ser mamífero, como é óbvio, que foi descoberta no Peru e que, ao ser descrita, o que eles fazem é pegam nos vestígios fósseis que foram encontrados e fazem reconstituição desse mesmo esqueleto, e neste caso em duas situações, tanto quando anda e quando está a nadar, e neste caso estamos a falar de uma espécie nova ou bastante recente, recente no sentido de ter sido descoberta há pouco tempo, chamado Peregocetus pacíficos. Peregocetus quer dizer baleia errante, no fundo, porque cetus está relacionado com baleia. O que nós temos para, no fundo, propor aos nossos alunos é algo semelhante, ou seja, temos, enquanto contextualização, apenas dizer que foram encontrados vestígios de uma espécie que é desconhecida até então, porque para eles é desconhecida, não é desconhecida para a ciência, mas para eles é. Os vestígios são estes e o que se pretende, o que se quer é que eles, em grupos de 3 ou 4 pessoas, possam reconstituir o esqueleto deste animal e de algum modo ter alguma noção, ter alguma ideia, tirar informações sobre esse mesmo animal, tendo em conta esse mesmo esqueleto. A ideia é fazer isto olhando muito cuidadosamente para os vestígios fósseis que temos aqui, perceber que pode haver ali um crânio, perceber que existem ossos que parecem mais de patas do que outros que parecem ser de uma coluna vertebral, mas de algum modo para ajudar os alunos e obviamente para contextualizar esse mesmo trabalho, se pretende que os alunos olhem para esqueletos de outros animais e nos documentos que vamos depois enviar-vos estão lá 3 esqueletos, estes 3 esqueletos, 3 animais de 3 grupos diferentes, ou seja, temos ali representadas as aves, os mamíferos e os répteis, e o objetivo é que eles, analisando cuidadosamente estes mesmos esqueletos e os restos fossilizados que têm, consigam reconstituir esse mesmo esqueleto e de algum modo ter alguma ideia de como é que o animal será. No fundo, o que estamos a propor aos alunos é que resolvam este puzzle, que é, temos aqui este conjunto de ossos fossilizados, obviamente, de restos fossilizados de um animal e queremos tentar ter uma ideia de qual é o aspecto desse mesmo animal, reconstituindo este mesmo esqueleto. Há várias formas de pegar nos ossos e reconstituir, umas mais certas do que outras, obviamente que aqui estamos a falar de uma forma errada, o crânio está efetivamente ao contrário, por exemplo, o crânio está ali do lado esquerdo, mas de algum modo o que interessa mais que os alunos chegarem à resposta correta ou conseguirem perceber como é que este ser vivo é, o que interessa é que eles discutam entre eles, que eles argumentem entre eles e que de algum modo negociem qual é a melhor forma, qual é o aspecto deste mesmo animal. A ideia de ter grupos é exatamente gerar essa discussão, fazer com que eles possam argumentar a favor ou contra alguma decisão e depois, obviamente, partilhar essa mesma reconstituição com os outros grupos e perceberem semelhanças e diferenças entre eles. Tem aqui uma outra configuração que já está mais parecida àquilo que é o aspecto final, mas como eu digo, o objetivo não é que os alunos fiquem com um aspecto final do ser vivo, que descubram a resposta correta, mas sim que percebam durante este processo as dificuldades que existem, que são as dificuldades encontradas por paleontólogos no mundo real e na sua atividade normal, enquanto tentam reconstituir a partir de vestígios fósseis como é que o ser vivo seria. O objetivo é que os alunos depois terem a sua configuração final, até para que depois não possam
copiar de algum modo enquanto os outros estão a apresentar, que colhem numa cartolina a sua proposta e passa a ser a proposta do grupo, e a ideia será depois ter um fórum em que vários grupos têm configurações ligeiramente diferentes e que vão ter que argumentar o porquê de ter sido assim e não de outro modo aquilo que eles têm para apresentar. A ficha que acompanha esta atividade tem poucas questões, mas tem algumas questões que tentam direcionar um bocadinho o olhar dos alunos. A primeira parte é, depois de ter esse esqueleto reconstituído, no fundo perceber a que grupo é que pertence este ser vivo. Eu posso já aventar que é um mamífero, posso adiantar nesse sentido, e o tipo de alimentação, tendo em conta a sua dentição. O facto de ter dentes muito afiados dá logo a entender que seria carnívoro, e é um facto, era um animal carnívoro, e nesse sentido estamos já a direcionar o aluno, mas os alunos vão obviamente lá conseguir chegar sozinhos, tenho a certeza absoluta. Depois a segunda questão é uma questão mais de ilação e mais de resposta mais lata, mas que é efetivamente o que interessa aqui, é que eles partam daquilo que aprenderam e que tentem explicar então como é que os paleontólogos reconstituem as características de organismos que viveram há milhões de anos. E aquilo que se pretende é que eles digam que é através da análise muito cuidada dos vestígios fósseis que são encontrados e usando como paralelismo as características de animais atuais, neste caso características anatómicas do esqueleto destes animais. A segunda parte da ficha pede também que os alunos comuniquem então os seus resultados aos outros grupos. E aqui é onde se torna mais interessante esta atividade, porque obviamente vai haver divergências, porque não é nítido, não é claro qual é a resposta correta em relação a esta reconstituição, nem isso que se pretende, que os alunos todos cheguem à resposta correta, mas sim que cada um defenda as suas opções e que de algum modo consigam perceber entre si que nada disto é fácil, e se não é fácil para alunos, não é fácil para paleontólogos reais, e como tal é uma tarefa que tem sempre um grau de incerteza grande, e é isso que se pretende que ocorra. E a segunda é só mesmo para chamar a atenção que há diferenças e semelhanças entre os resultados dos diferentes grupos, e isso é algo importante, mas o mais importante é que eles escutam, que eles de algum modo analisem e que fiquem motivados para esta discussão. Sem grandes questões conseguimos perceber efetivamente que a reconstituição correta é esta, e vocês têm acesso a essa mesma reconstituição na ficha do professor, que também vai ser enviada no final deste webinar, e estamos perante um organismo pertencente ao género Pachycetus. E novamente, como viram atrás, cetus refere-se à baleia, ou seja, estamos perante um antepassado terrestre das atuais baleias. O que é interessante, porque creio que os alunos nunca tiveram grande noção, ou podem não ter grande noção, que as baleias, apesar de serem mamíferos, têm como antepassados animais terrestres, e isso torna interessante para os alunos também saber esse pequeno pormenor, e de algum modo torna mais viva a exploração de conteúdos relacionados com os fósseis, porque estamos a falar de algo que vai despoltar imediatamente a imaginação dos nossos alunos e fazer com que eles possam perceber melhor aquilo que se foi passando em relação à evolução das baleias. Do mesmo modo, estamos a introduzir aqui um conceito que é essencial do ponto de vista biológico, que é o conceito de evolução, e que de algum modo aqui podemos abordar com um exemplo prático, um exemplo concreto, partindo de um ser vivo que era um antepassado terrestre das baleias, e depois, se vocês assim entenderem, explicar um bocadinho mais como é que chegam às atuais baleias por evolução e por modificação de certos órgãos e de certas partes dos animais, por seleção natural, obviamente, e ao longo de muitos milhões de anos. A reconstituição deste ser vivo também dá um aspecto interessante, porque permite perceber logo ou imediatamente que é um mamífero, e aqui a reconstituição é feita tendo em conta o pressuposto que estamos perante um mamífero, não se parece nada com uma baleia, e o facto é que o que indicou que estávamos perante um antepassado da baleia foi efetivamente a configuração dos ossos do ouvido, e não sequer a configuração do próprio esqueleto. O facto é que este ser vivo, juntamente com muitos outros que foram encontrados no registro fóssil, permitem quase contar a história de como é que tudo se passou até chegarmos a uma baleia propriamente dita. Ou seja, ao longo de alguns milhões de anos foram aparecendo vários seres vivos que ficaram registados no nosso registro fóssil e que permitem, de algum modo, descrever essa aventura de um mamífero ou dos mamíferos que foram novamente para dentro da água, uma vez que eles evoluíram de seres vivos que eram aquáticos. E
voltaram a esse meio aquático, e a forma como isso, de algum modo, mudou a sua configuração, e essa evolução é sempre uma história muito interessante, e como eu digo, é uma forma muito viva de abordar a paleontologia, e que tenho a certeza que irá de encontro aos gostos da maior parte dos alunos que temos nas nossas aulas de 7º ano. É uma proposta que parte de uma premissa muito simples, ou seja, é uma folha da qual se recortam aqueles pequenos pedaços que tentam representar vestígios fósseis de um ser vivo, vai gerar discussão em sala de aula, mas neste caso uma discussão empolgada, uma discussão motivada para com a tentativa de resolução de um problema que lhe estamos a apresentar, e que depois no final poderá ter esta surpresa de percebermos que aquele ser vivo que nada tem a ver com baleias é efetivamente um antepassado de um animal majestoso que vive nos oceanos atuais. Por isso achamos que era uma atividade que era relevante, por isso é que está no dossiê do professor do ADN7, e agora vai novamente para vocês, com alguma informação complementar também, para que a possam implementar ainda este ano, se assim entenderem, este ano letivo, diga-se. Bom, basicamente era isto, ou seja, esta era a última proposta que tínhamos para vos apresentar neste webinar. Resta-me apenas agradecer por terem estado connosco e por estarem a ver este webinar. Desejar que realmente as propostas que temos sejam úteis para a vossa prática leitiva e que possam implementá-las. Se o fizerem e se acharem que devem dar feedback, por favor, deem, porque estamos sempre dispostos a receber esse feedback e de algum modo afinar alguma atividade que possa estar menos bem conseguida. E é isto, ou seja, muito obrigado em nome da equipa de autores, em meu nome pessoal, em nome da equipa de autores e em nome da editora ASA, e vemos no próximo webinar, certamente. Obrigado.